Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor, tudo bem? Opa, beleza, tudo bem. Então, ok, pessoal, nós vamos começar mais uma das nossas aulas, né, de sistemas embarcados. E na aula de hoje a gente vai estar estudando um dispositivo extremamente importante, tá? Que é o chamado diodo retificador, tá? Em uma das nossas aulas anteriores, nós comentamos com vocês sobre os diversos dispositivos elétricos e eletrônicos, né? E aí nós falamos sobre os materiais condutores, né? Que pode ser o cobre, o alumínio, prata, o ouro. Falamos sobre os materiais isolantes, né? Como, por exemplo, a borracha, a cerâmica, né? A mica, a madeira em certas situações também, tá? Lembrando que muitas vezes, se você tem... Todo mundo já ouviu falar das descargas elétricas, né? Dos raios, né? Então, muitas vezes, quando você tem uma situação onde ocorre uma descarga elétrica, muitas vezes ela pode descarregar pela árvore, que é um ponto mais alto, né? Então ela acaba se tornando um condutor, né? Então em dadas situações, ela vai se comportar como um isolante, e em certas situações ela vai se comportar como um condutor, tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar um pouquinho da tela aqui com vocês para mostrar. Vou mostrar aqui para vocês que nós estamos aqui nesse canal, tá? Ó, canal Fundamentos da Eletroeletrônica. É esse item aqui, ó, o FE4, tudo bem? Então, olha lá, né? FE4. Nós temos nesse primeiro horário aqui esse conteúdo de fundamentos, esse módulo de fundamentos. Então, nas aulas anteriores, nós já aprendemos sobre o que são os materiais condutores, isolantes, e hoje nós vamos aprender o que são os semicondutores, tá bom? Então, eles não estão na categoria totalmente de condutor e nem totalmente de isolante. E o principal semicondutor é o chamado diodo, tá? E aí eu gostaria de saber, quantos de vocês já estudaram o diodo lá no colégio de vocês, no ensino médio? Alguém já aprendeu sobre isso ou não? Eu não, professor. Não, né? Mas eu Então, já ouvi falar. Já ouviram falar, né? Eu também não. Então, vocês estão se preparando para o Enem, pessoal? Quem aí já fez o Enem? Eu irei fazer esse ano. Então, vocês sabiam que isso daí cai no Enem? É uma das coisas que cai no Enem, tá? Então, fiquem atentos na hora que vocês lerem lá, tudo direitinho, né? Então, legal, ó. Essa apostilinha aqui, ó, eu coloquei para vocês, nós vamos estudar ela, tá? Nós vamos estudar essa parte de diodos e vocês vão baixar, né? Lembre-se que aí no computador de vocês, ou no celular, ou no tablet, vocês criaram uma pastinha que vocês estão salvando todos os conteúdos da disciplina, né? Então, aqui, ó, a gente vai começar a estudar essa parte hoje e depois a gente vai ver alguns vídeos para contextualizar isso daí. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, beleza, ó, vamos lá. A gente vai... Existem algumas bibliografias aqui, ó, né? A gente vai... nós não vamos avançar no transistor hoje, vamos trabalhar o transistor em outro momento, tá bom? Mas já fica esse material aí para vocês. Existem algumas bibliografias, tá? Como, por exemplo, esse livro aqui, o Eletrônica de Potência, né?
existe esse autor aqui é o Ahmed, que a gente chama, tá? Existe o Rashid, existe o Hart, tá? E também existem outros, esse aqui é bem conhecido, tá? Em português, todos eles estão em português. Para estudos avançados na parte de eletrônica, tá, pessoal? Então, quando a gente está trabalhando com circuitos ou sistemas embarcados, né? O que é um sistema embarcado? Nós sabemos que existem conteúdos na área de sistemas de informação e computação, né? Existe microeletrônica, existe eletrônica, existe mecânica, tá? Então, quando a gente trabalha com sistemas embarcados, a gente está numa área extremamente multidisciplinar, tá bom? E aí, para estudar essa área técnica, né, os estudos técnicos, eles existem em vários níveis, né, de conhecimento. Então, existem os níveis técnicos, existe o nível tecnólogo, que é, por exemplo, o técnico referente, no caso seria o caso de vocês, de ensino médio. Aí tem o pessoal que é o tecnólogo, já de nível superior. Existe na área depois de graduação, né, que é para entrar na faculdade, o pessoal do ensino superior. Existe na área de pós-graduação também, que são os cursos de especialização, mestrado e doutorado, e por aí vai, tá? Então, tem os mais diversos tipos de aplicação e isso daí envolve o tipo de complexidade, né? Mas o conceito é o mesmo, tá? A gente precisa entender os conceitos de física, nós precisamos entender os conceitos de matemática, usar a matemática como ferramenta, né? O cálculo como ferramenta, e conhecer a física também por trás disso daí, né? E a química, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Física, química e matemática. São basicamente as áreas que a gente envolve aqui dentro da eletrônica, tá? São conhecimentos prévios, tá? Então, a eletrônica, pessoal, quando a gente está falando de eletrônica de potência, ou eletrônica analógica, ou eletrônica digital, né? Os sistemas embarcados, eles usam toda essa tecnologia desenvolvida na parte de eletrônica, tá? Eu vou girar aqui rapidinho essa tela para vocês verem, ó. Estão conseguindo enxergar direitinho aí a tela, pessoal? Tudo bem? Então, olha só, aonde que a gente tem sistemas embarcados, né, ó, e eletrônica? A gente utiliza numa máquina de lavar, tá? No ar-condicionado, tudo bem? A gente utiliza lá em freezers, refrigeradores. A gente utiliza aqui, por exemplo, um forno micro-ondas, tá? Então, olha só, o que mais que a gente tem aqui, pessoal? Fontes de alimentação para áudio, né? O pessoal conhece isso aqui como potência, né? Fontes chaveadas. O que é uma fonte chaveada? Se você tiver aí no seu computador, no seu desktop, computador de mesa, você vai ter uma fonte que vai conectar ao seu computador, né? Internamente ele fica lá na CPU, fica no gabinete, e dentro dessa fonte existe o quê? Resistores, capacitores, indutores, diodos, tá? Basicamente são esses semicondutores, entre outros dispositivos aí, tá bom? Os automóveis vão utilizar eletrônica, os robôs, principalmente, né? Futuramente, na hora que vocês estiverem indo para o ensino superior na área de robótica, quem for fazer o curso de engenharia elétrica, né? Quem for fazer o curso os cursos de tecnologia também, ou a engenharia de controle e automação, né? Cursos na área de robótica, cursos na área de automação vão envolver toda essa parte de eletrônica, tá? Então, e a gente sai desses componentes aqui, né, de eletrodomésticos, né, indo para componentes mais pesados, né, por exemplo, como motor, como as UPS, né, que são, por exemplo, os no-breaks, que mantêm os servidores das indústrias ligados, né, até os trens elétricos e, por fim, geração e transmissão de energia elétrica, tá? Então, a eletrônica, ela envolve tudo isso daí com vários dispositivos, né?
Então, um dos principais dispositivos semicondutores tem vários nomes, né? Então, o tiristor aqui, por exemplo, né? O tiristor é um dispositivo semicondutor, como a gente vai ver, que engloba aí também, né, os diodos retificadores, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, do quão próximo que isso daí está da gente, do que a gente está falando, né? Por exemplo, se você tiver aí na sua casa, né? Se você tiver aí na sua casa aí um carregador de celular, né? Um carregador de celular. O que é um carregador de celular na realidade, pessoal? É uma fonte que está na sua rede, ele vai passar por um retificador, né? Vai pegar aquele sinal de 127 volts, o transformador ele vai reduzir esse sinal aí para aproximadamente 12 volts ou 6 volts, e depois ele vai retificar esse sinal, fazendo com que ele se torne, ao invés de corrente alternada, corrente contínua, tá? E ele passa justamente por esse elemento aí chamado diodo, tá? Um outro detalhe importante também é que em alguns circuitos, né? Vamos dar um exemplo. Nesses dois projetos que nós estamos trabalhando no curso, nós não vamos utilizar os diodos, mas provavelmente vão existir circuitos que vocês vão criar futuramente, né? Que vocês vão se deparar na vida profissional com eles, que vão utilizar os diodos, tá? Então, o diodo é um elemento de extrema importância. Então, olha aqui, a eletrônica de potência, ela pode ser definida como aplicação da eletrônica para o estado sólido, para o controle e conversão de energia elétrica, né? Então, envolve a potência, né? A gente falou lá, a gente está falando em potência, eu mostrei para vocês também a lei de Ohm, né? Tensão, corrente, resistência e potência elétrica, né? Então, a gente precisa conhecer esses conceitos aí. São os conceitos da lei de Ohm, que também cai no Enem, né, pessoal? Todo esse conteúdo aí cai no Enem, tá certo? Então, vocês que estudam física, né, no ensino médio, a gente fez uma revisãozinha lá nas aulas anteriores, mas vocês sabem que isso daí também é um conteúdo cobrado no Enem, tá? Então, essa eletrônica de potência envolve justamente essa potência, né, elétrica, eletrônica e o controle, tá? Quando a gente está falando aqui na parte de robótica, ó, mostrei para vocês aqui o robô ele depende disso daqui, ó, né, de potência, de controle e de eletrônica. Essa é uma parte conceitual do nosso curso, tá? E como é que tudo isso daí surgiu, pessoal? Então, há mais de 100 anos atrás, 120 anos atrás, surgiu a primeira válvula, né? A válvula era utilizada naquelas televisões de tubo, tá? Depois da válvula surgiu o triodo, né? Que tem a mesma função da válvula. A gente vai ver. Qual que é a função da válvula, né? A válvula ela faz um chaveamento, né? É como se fosse o interruptor da sua casa, né? Válvula é isso, ela permite que haja ou não circulação de corrente. Já o triodo, ele consegue controlar esse controle de corrente, tudo bem? Em 1920 surgiu as válvulas de arco, depois vieram os chamados retificadores, né? Em 1948, em 1950 vieram os diodos de potência. Então, o diodo ele é anterior aos transistores, aos triodos e à válvula, tá? 1956, ó, veio o retificador controlado, SCR. Em 60, aumentou a velocidade, né? Ó. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com frequência de operação, que é dada em hertz, né? E potência em volt-ampere. Então, conforme foi sendo desenvolvida a eletrônica, né, os computadores foram ficando muito mais rápidos, tá? Então, hoje a gente tem computador que você consegue abrir um monte de arquivos, um monte de janelas ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles têm velocidade, né? Aumentou aqui a frequência de operações. Quando a gente está falando em frequência, a gente está falando nisso daí, velocidade de operação. Quantas mil vezes, quantas milhares de vezes, né? Milhões de vezes o sistema pode fazer operações por segundo, tá? Ou por vez. Que mais que a gente tem aqui, ó? Em 1960 surgiu o MOSFET, né? Que é o transistor de efeito de campo com frequências mais altas.
Depois surgiu o IGBT, que é um outro tipo de transistor, tá? Então, aqui, dentro da eletrônica, né, especial eletrônica de potência, a gente estuda os mais diversos tipos de área. Controle, processamento de sinal, eletrônica, eletromagnetismo, potência, máquinas, simulação computacional, física e teoria dos circuitos, né? Nas aulas anteriores nós verificamos lá, já entendemos o que é um circuito, né? Um circuito ele é formado de uma carga, estão lembrados? Uma carga, uma fonte e um condutor, né? Essa é a ideia do circuito, né? Então, essa daqui, ó, é uma figura, né? Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de um diodo. Nós vamos ver que o diodo ele possui o catodo de um lado, o anodo do outro lado, e ele vai ser inserido dentro de um determinado circuito, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, né? Imagine que eu tenho um circuito aqui, onde é a minha fonte, ó. Essa aqui é a minha fonte. Então, aqui eu vou ter um diodo, tudo bem? Depois aqui vai ter quem? A minha carga, né? Ó. Olha aqui, ó. Então, esse diodo aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que isso daqui poderia ser uma chave, né? Então, ao invés de a gente ter uma chave ou um interruptor aqui, ó, surge esse elemento aqui, que é o diodo, tá? Esse aqui é o resistor e essa aqui é a fonte, tá? Corrigindo aqui, ó, a fonte, tá? Fonte de corrente alternada, tudo bem? Se fosse uma fonte assim, ó, era uma fonte de corrente contínua, mais e menos. Lembrando que o diodo ele pode funcionar das duas formas, tanto em corrente, né, alternada, ó, AC, alternated current, ou DC, tá? Que é o direct current, tá? Corrente contínua, corrente direta. E aqui o que acontece, ó? Nesse caso aqui, esse chanfrinho aqui, ó, ele é chamado de catodo, tá? Isso aqui é o catodo. E esse lado de cá, ó, vou mostrar para vocês aqui, é o anodo, tá? Então, que é... Ó, esse ponto aqui é o catodo, e esse outro ponto aqui é o anodo, tá? Estão acompanhando aí, pessoal? Tudo bem? Até agora, alguma dúvida? Beleza? Não, tá tudo bem. Então, beleza. Então, eu tenho um anodo e tenho um catodo, tá? Então, esse é o símbolo dele, ó, né? Aqui é o catodo e aqui é o anodo, tá? Olha aqui, ó, o chanfrinho dele. E aí, o transistor, ele possui um terceiro terminal, mas aí a gente vai estudar depois, tá? Então, a eletrônica, ela envolve tudo isso daqui, ó, controle analógico digital, os dispositivos e circuitos eletrônicos, equipamentos de potência estático, tá? E o diodo, ele entra aqui substituindo a chave, né, ó. Se eu tivesse aqui, ó, um interruptor, né, que a gente discutiu lá na semana retrasada, ó, esse aqui seria o interruptor, né, ó, tá? Aqui é o resistor, a fonte, o resistor e o interruptor, liga, desliga. Então, ao invés de o meu circuito ser ligado por esse interruptor, isso aqui é um circuito elétrico, tá? Ele é como se fosse um circuito elétrico. A partir do momento que eu insiro esse semicondutor, ele passa a se tornar um circuito eletrônico, tá bom? Então, aí, esse diodo aqui, ele vai ser chaveado em função da corrente que está circulando aqui, ó, como a gente vai entender logo mais, tá? Então, fiquem atentos aí, porque esse material é importante para depois vocês estarem respondendo os questionários, né? Lembre-se sempre que a gente está fazendo atividade de aula, e aí, para vocês responderem certinho as questões, é importante vocês terem o material, tá? Então, olha só, esses semicondutores, né, o diodo em especial, né, ele é utilizado, pessoal, né, em vários tipos de potência, né? Então, vocês viram lá que ele funciona dentro de um determinado circuito, né? Então,
se eu tenho aqui, por exemplo, um valor de tensão, né? Imagine que ao invés de ele estar funcionando aqui com uma tensão alternada, ele está funcionando aqui com uma tensão contínua, né? Eu posso substituir essa chavinha aqui, ó. Olha lá, substituir essa chavinha aqui por uma chave de corrente, uma fonte, né? Uma fonte de corrente contínua, ó, positivo e negativo. E aqui eu vou substituir também, né, ó, o diodo, a chave, aliás, pelo diodo, né? Então, o que que acontece, ó? Se eu desenhar ele aqui, ó. Tá? Desenho meu diodo aqui. Esse lado aqui vai ser o positivo, por quê? Tá aqui, ó, positivo, né? E do lado de cá, ó, por onde circula a corrente, vai ser o negativo, tá? Então, a gente tem um gráfico dizendo o seguinte, ó. A chave, olha lá, aquele gráfico que ele fez para vocês é o seguinte, ó. A partir do momento, nós vamos ver que existem diodos de silício e germânio, né? O diodo de silício, ele começa a conduzir, aqui nessa área aqui a gente tem tensão, e aqui a gente tem corrente, ó, né? Corrente nesse gráfico aqui é tensão. Então, quando o diodo de silício, aqui esse valor chega a 0,7 volts, ele começa a conduzir, ou seja, é como se a chave fechasse, tá? Então, até aqui, ó, a chave, aliás, é como se a chave abrisse, tudo bem? Até aqui a chave está fechada, ok? Até chegar nessa zona de depressão aqui, aonde as cargas vão se orientar. Quando ela se orienta, ele começa, ó, tá desligado, 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 aí a corrente vai aumentar, e na hora que ela aumenta, pum, ele começa a conduzir. Bom? E como é que eu vario essa tensão aqui, professor? Imagina que isso aqui fosse uma pilha, né? Essa variação de tensão aqui geralmente é feita através de um dispositivinho, né? Se eu variar essa tensão aqui, ela pode ser variada através de um potenciômetro. E nós estudamos lá naquela primeira aula, estão lembrados do potenciômetro? Tá? O potenciômetro, ele faz com que haja uma variação de corrente aí no circuito devido à resistência, tá? É uma das formas de ter o controle, tudo bem? Então, onde que a gente vê isso aí, pessoal? Ó, a eletrônica de potência, onde que ela é aplicada? Ela é aplicada aqui, ó, tá? Para você transformar corrente contínua em corrente alternada em contínua, tá? Quando você está produzindo energia solar através de placas, né? Você pode usar esses inversores aqui, ok? Você utiliza eletrônica de potência também para converter energia de uma bateria, né? Para uma corrente contínua para corrente alternada, né? Às vezes você tem aqui um grupo motor gerador também que vai conectar a energia de uma determinada casa ou de um comércio. Então, essas são as principais aplicações, tá? Veículos elétricos também, né? Hoje são utilizados. Aqui tem diversos tipos de componentes, tudo bem, ó? Semicondutores que estão baseados no princípio de funcionamento dos diodos, tá? Então, eles variam, cada um desses componentes, ele variam em função da sua frequência, em função da corrente que eles suportam e em função da tensão, tá? Uns possuem tensão, corrente e frequência menor, e outros possuem tensão, frequência e corrente maiores, tá? Então, tá aqui, ó, o exemplo do nosso diodo, né? Na hora que vocês forem observar um diodo, depois eu vou mostrar alguns para vocês que a gente tem, tá? Em mãos. Só um detalhe, né? Ó, eu vou pegar aqui e vou dar um exemplo para vocês bem rapidinho. Vou ver se eu consigo... Ver se eu consigo acessar aqui. Ó, vamos pegar lá na página... Eu creio que vocês já começaram a fazer o trabalhinho lá de ontem, né? Ó, circuito.io. Então, vamos pesquisar aqui, por exemplo, se a gente encontra um diodo aqui, ó, uma aplicação de diodo, né? Ó. Vamos lá.
Ó, vai para o aplicativo. Vocês estão enxergando a minha tela aí, pessoal? Tudo direitinho? Tranquilo? Beleza? Sim. Ok. Então, olha só, eu tenho uma placa aqui, ó, e aí eu vou digitar aqui, ó, diodo. Ver se ele vai aparecer aqui, ó, diodo receptor. Diodo emissor de luz, diodo a laser. Vou colocar aqui um SCR. Vou colocar aqui um também não. Ó, um desses componentes é esse cara aqui, ó, o diodo, ó. Só que ele é um diodo receptor de luz, tá? Na realidade, ele é um diodo sensor, tá? Ah, poderia ser um outro aqui, ó, diodo a laser. Existem vários tipos de diodos, tá? A gente está trabalhando uma família específica, tá? Existe o próprio LED também, ó, que é o diodo emissor de luz, tá? É o anodo comum, claro, do diodo emissor de luz. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais esses vários tipos de diodos que existem aí, tá? Se a gente pegar, por exemplo, no Fritzing, né? Eu vou abrir aqui rapidinho para a gente dar uma olhada. Tentar localizar aqui. Vamos tentar localizar esse diodo aí dentro do Fritzing, que é uma das plataformas que nós estamos utilizando, né? Ó, aproveitando aqui, ó, o que acontece? Eu baixei o Fritzing, né? Eu deixo ele salvo em uma pasta minha, compactado, e quando eu preciso utilizar ele, eu vou simplesmente clico nele lá e rodo, né? Acabo rodando o software, tá? Obviamente que ele demora um pouquinho mais para extrair, mas não tem problema, é uma forma que dá para trabalhar também. Se você já tiver instalado na sua máquina, também não tem problema, ok? Interessante aqui a gente observando, né? Claro que a gente não consegue ler todos os componentes, mas tudo que está aparecendo aqui, ó, é a capacidade que ele tem de simular, né? Ó, diversos componentes e tudo mais, tá? É um softwarezinho bem bacana com várias aplicações, né? Enquanto ele está baixando aí, pessoal, eu vou avançar um pouquinho mais aqui, ó, né? Ó, o diodo semicondutor é um dispositivo eletrônico amplamente utilizado em circuitos eletrônicos analógicos, digitais, né? De potência e nanotecnologia. Então, esse aqui é um dos formatos dele. Aliás, é o formato básico, né? Da família 1N, 4
Aí depois vão existir vários números aqui, como a gente vai ver lá, tá? Então, o que significa diodo? Do grego, ó, é dois caminhos, tá? Então, ele pode estar polarizado diretamente. Quando ele está polarizado diretamente, existe um sentido de corrente. Quando ele está polarizado inversamente, existe outro tipo de sentido de corrente, tá? Então, no circuito, ele atua como uma válvula eletrônica de dois elementos, né? Filamento e placa, que são o anodo e o cátodo. Lembre-se, ó, né? O que ele está falando aqui, ó? O caminho da corrente do diodo, idealmente, será no sentido da seta do símbolo, ou seja, do anodo para o cátodo, tá? Então, quando ele está polarizado diretamente, a corrente flui nesse sentido aqui, tá? Aqui estão aquelas duas junções, né? Ó, as duas regiões, uma dopada tipo P e outra tipo N, né? Então, essa aqui é a parte positiva, essa aqui é a parte negativa, né? A condutibilidade dos cristais depende da intensidade da dopagem. Quanto maior a dopagem, maior a condutibilidade, tá? O que é a dopagem, pessoal? O diodo, ele é formado por vários materiais químicos, tá? Então, dependendo do material que é misturado, né, que ocorre essa mistura, ele pode se tornar mais ou menos condutor, tudo bem? Aqui estão algumas figuras dele. E aqui existe uma tabelinha, né, mostrando os principais tipos de materiais são condutores, né? Ó, as classes de acordo com a tabela periódica, tá? Então, tem dopagens do tipo 2, 3, 4, 5, 6, dos semicondutores elementares e compostos, tá? Então, os mais comuns são esses daqui, ó, de silício e germânio, tá? Depois, vem alguns outros, com outros tipos de materiais, como, por exemplo, o arseneto de galho, tá? Aí vem na outra classe aqui, como, por exemplo, aquele da classe 2 do tipo mercúrio, cádmio, índio, estanho, antimônio. Então, todos esses materiais aqui, ó, são chamados semicondutores, tá? Lá na tabela periódica, onde é que eles ficam, né? Ó, existe de um lado os materiais condutores, do outro ficam os isolantes, e ao meio ficam os semicondutores, tudo bem? Então, aqui estão algumas especificações de diodos. A gente tem a família 1N, né, que tem as séries 914, 4048, 4001, 4003, 4004, né? As especificações trazem os valores nominais de acordo com as famílias específicos de cada um para serem utilizados de acordo com as especificações do projetista de circuitos eletrônicos, diga-se, circuitos embarcados, bom? Então, aqui tem alguns, como a gente estava vendo lá na explicação, no vídeo, né, ó, aqui é a tensão que é aplicada no diodo, como se fosse a bateria, essa aqui é a corrente no diodo, que circula do anodo para o cátodo, tá? Isso daqui é um exemplo, né, da junção PN, e esse é o próprio símbolo do diodo, tá? Lembre-se, pessoal, que uma fonte, né, a parte maior dela, ela é positiva, e a parte maior é importante, pessoal. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, professor, eu estou com um protoboard aqui na mão, quero ligar um LED e estou montando um circuito. Se eu inverter, eu não conhecer as polaridades corretamente, eu posso queimar o diodo, tá? Aí você começa a queimar componentes. E aí é extremamente perigoso, tá? Esse aqui é aquele gráfico que a gente estava vendo, né? Ó, quando ele está polarizado, quando existe uma tensão que não chegou ao valor de disparo dele, né? Ele está vindo aqui e ele está desligado, ele não está conduzindo. Pum, na hora que ele atingiu a tensão de 0,7 volts, no caso do silício, ele começa a conduzir. Olha aqui, ó, tensão no diodo e a corrente. Então, a corrente começa a circular, tá? Começa a haver uma corrente. Se ele estiver no sentido negativo, ele fica em bloqueio. Mas se eu aumentar muito a tensão no sentido negativo,
ele pode ir para essa região aqui, ó, que é a região, né, é uma curva de avalanche e ele pode romper o meu circuito. Então, eu posso queimar o diodo também, se eu não especificar ele corretamente, tá bom? Se alguém estiver fazendo pergunta, pessoal, digitando lá no chat, pode perguntar por aqui, tá? Essa aqui é uma folha de especificação do diodo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre essa folha de especificação. Mas vamos ver se abriu lá o nosso Fritzing. Olha aqui, ó, abriu, tá? Então, a gente tem um Fritzing aqui. E o que eu vou fazer agora? Vamos lá, arquivo novo, ó. Estou criando um novo desenho, uma nova plataforma. E aí, de cara, o que eu posso ver aqui, ó? Ele abre o meu protoboard e já de cara aqui ele apresenta para mim um diodo retificador, ó. Vou puxar para cá, ó. Esse aqui é o meu diodo, ó, tá? Componente diodo. Se eu quiser puxar um resistor para cá, ó, um outro resistor aqui, ó, tá? Puxei para cá. Tudo bem? Se eu quiser girar o resistor aqui, ó, girei, né, ó, rodar 180 graus, rodar 90 graus. Vamos lá. Olha lá. Posicionar ele aqui. Ou melhor, posicionar ele aqui, né, ó, nessa posição aqui. Então, veja bem, esse chanfrozinho aqui, ó, eu vou girar ele porque, nesse caso aqui, ele estaria polarizado incorretamente, né, ó. Então, agora ele está polarizado de forma correta, né, ó. O que eu tenho aqui, ó, do lado de cá, esse terminal aqui seria quem? O meu anodo. E do lado de cá, o meu catodo, tá? Vou clicar em cima dele aqui, ó. Olha lá, D1, né? Ele é do tipo D1 1N4001, tá? Então, esse é um diodo que a gente utiliza ele aí. Se eu quiser conhecer os parâmetros dele aqui, ó, né, ó, vou pegar aqui, ó, diodo retificador, conexões, olha lá, as propriedades dele, tá? Ele é do tipo retificador, né? Aqui tem tá mostrando um pacote aqui, isso aqui é coisa do próprio software, tá? Então, os marcadores, né, ó, diodo, retificador, semicondutor, tá? Vão existir outros tipos, né, ó, se a gente colocar no esquemático dele aqui, ó, né, isso aqui é ele montado na prática. Vou tentar colocar aqui uma fonte. Uma bateria. Não sei se daria para inserir uma bateria aqui através do esquemático. Pessoal, se vocês quiserem, podem abrir o de vocês aí também, tá bom? Vocês podem acompanhar toda a aula. Por isso que a gente está utilizando o Fritzing aqui, para que vocês consigam fazer em casa também, tá? Os componentes básicos, deixa eu procurar aqui uma fonte. Apareceu fonte. Vou colocar aqui 9 volts. Ou source. Olha lá. Source é fonte, né? Ó. Olha aqui, ó. Achei uma source aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Vamos lá. DC Power Supply. Vai aparecer assim, né? Não estou conseguindo inserir essa fonte aqui. Ver se eu consigo inserir uma alternada aqui também. Não deu. Não foi achado no esquemático.
Então, o que acontece? Devido eu estar rodando, provavelmente devido eu estar rodando aqui, né? Ele não baixou totalmente no arquivo, eu não vou conseguir inserir ele aqui, tá? Tá dando esse errinho aqui. Mas eu poderia inserir essa fonte aqui, né? E ele ficaria exatamente como se fosse esse circuito aqui, ó, né? Olha aqui, ó. Colocaria essa fonte aqui. Aqui seria um resistor, por exemplo, né? Ó, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E o diodo, tá? Então, estaria aqui o diodo, o resistor e uma fonte que entraria mais ou menos aqui. Tudo bem? Alguma pergunta até aí, pessoal? Tranquilo? De boa. Aí, esse daqui, ó, é o nosso esquemático, ó, né? Se eu movimentar, ó, olha lá, novamente, o terminal 2 e o terminal 1, né? Se ele tivesse numa plaquinha, ele apareceria assim, ó, tá? Posso girar isso aqui, ó, 180 graus, né? Código, não tem código aqui, tá? Não estou usando nenhum tipo de semicondutor, só estou montando o circuito, tá? E aqui estaria no nosso protoboard, beleza? Ah, vamos lá, então. Tem uma mensagem aqui, professor, estou com problema sempre que tento acessar as aulas, eu vou no calendário, entro na chamada, não aparece que não tem aula, né? Eu acho que é o Igor que está mandando a mensagem aí, então, não sei se o Igor está presente. Eu chamei ele aquela hora, mas parece que ele não conseguiu entrar, né? Vou tentar chamar novamente para não perder, para que ele não perca a aula. Beleza. Agora aqui, pessoal, olha só, o que eu estava falando para vocês, ó. A gente tem, para cada tipo de componente, um datasheet, né? Ó, tá? E nesse caso aqui ele está em inglês, mas nós temos datasheets em português aí também, tá? O que acontece, ó? Se nós pegarmos esse cara aqui, ó, um N401, é esse cara que a gente estava mostrando para vocês lá, ó, tá? Aqui, ó, um N401 é o mesmo que está aqui, ó, no FreeSync. Tudo bem? Esse um N401, aqui tem todos os valores, ó, tensão de pico reversa, tensão RMS, tensão de bloqueio, tá? Esses valores aqui, ó, são o máximo que ele consegue chegar aqui, ó, tensão direta, né, tensão reversa, e vários outros tipos de parâmetros que a gente vai estar estudando um pouquinho mais lá para frente, tá bom? Ele tem aqui também, ó, né, a média da corrente de retificação em amperes. Então, se você ultrapassar esses valores, ó, lembrando, né, ó, tudo que é tensão está em volts, tudo que é corrente está em amperes, tá? Ele tem uma capacitância interna também, que está em farad, e ele também tem uma temperatura de operação. Se ultrapassar essa temperatura de operação aqui, ele pode superaquecer e queimar, tá bom? Aqui a gente tem o nosso datasheet, né? O datasheet é a folha de dados, bom, pessoal? Então, geralmente vai aparecer nessa forma para vocês aí, ok? Então, agora, nós vamos assistir mais um videozinho, tá? Mostrando aí como que funciona a parte de... como que ele trabalha como retificador. Então, a gente vai ver ele dentro do circuito e trabalhando como retificador. Por exemplo, a gente vai entender qual que é o conceito de você ter uma fonte aí do seu celular que pega energia elétrica, que acende a lâmpada e depois ela é retificada, né? E se torna em corrente contínua. A gente vai começar a estudar um pouquinho sobre isso daí. Beleza?